Nós não merecemos nada do que experimentamos quando estamos em tua santa presença. Mas a tua graça revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estas bênçãos são derramadas sobre nós constantemente, experimentadas todas as vezes que nos reunimos como teu povo eleito para adorar-te e exaltar-te, e bendizer-te por tudo que o Senhor fez, grandes e poderosos feitos em favor do povo da aliança. Ó Senhor, nesta hora rogamos que abras o nosso entendimento e o nosso coração, que nos instrua, Senhor, teu Espírito com o qual nos ungistes e que nos concede o entendimento e o conhecimento da verdade. O teu Santo Espírito, ó Senhor, que em nós habita, nesta hora, nos dê mais uma vez o entendimento e a compreensão daquilo que iremos estudar e ouvir da parte do Senhor em tua santa palavra, em sua santa palavra. Ó Senhor, ajuda-nos e também esclarece a mente e o coração daqueles que estão sendo atraídos pela graça irresistível do Senhor a esta casa de oração e instrução, a este ajuntamento, e que todos aqui, Senhor Deus, nesta noite, sejamos ensinados e edificados por Ti mesmo. Oremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. A nossa série, iniciada no domingo passado, é baseada no Evangelho de Mateus e tem por título o Evangelho do Rei. O título foi escolhido, foi dado, uma vez que Mateus, o evangelista, sendo judeu, ele escreveu para judeus. Os seus receptores originais, destinatários originais, foram judeus convertidos a Cristo e também judeus que necessitavam conhecer do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente os judeus foram beneficiados com este Evangelho, mas todos aqueles que se deparavam ou se encontravam com esta mensagem evangélica poderiam ter conhecimento a respeito do Rei Jesus, o verdadeiro Salvador do homem, o verdadeiro Salvador do seu povo eleito, o verdadeiro Salvador de todo aquele que nele crê. O que nós vimos na introdução ao Evangelho de Mateus, encontramos no capítulo 1. Convido todos os irmãos a localizarem comigo. O primeiro capítulo é o capítulo que nós ainda estamos estudando. No capítulo 1, versículos de 1 a 17, a tarefa de Mateus é mostrar, provar, através da genealogia, que Jesus Cristo ele possuiu uma linhagem real. Ou seja, a sua linhagem, ela provinha do próprio rei Davi, que foi escolhido por Deus para, da sua descendência, preparar o terreno, o caminho para a chegada do Messias prometido. Então, ele faz isso de uma maneira muito lógica, a fim de que os judeus não se esquecessem do que ele estava querendo dizer. E ele divide 14 gerações em 3 momentos distintos. Esses 3 momentos distintos também, eles revelam um período de ascensão do povo de Deus, de Abraão até Davi, um período de declínio e exílio desta linhagem de Davi, e no final, na terceira etapa, com as últimas 14 gerações, ele descreve então um momento obscuro. Seria um verdadeiro eclipse espiritual destas gerações da linhagem de Davi, que deveriam preparar o caminho para a chegada do Messias. O curioso em tudo isso é que neste momento, no último momento, na última etapa, que nós observamos, o povo de Deus passa por um período de muita obscuridade, de muita escuridão e trevas espirituais. Nós percebemos o cumprimento da profecia de Isaías que nós lemos na liturgia desta noite. O povo que andava em trevas viu a luz. Aqueles que trilhavam a região da sombra da morte, aqueles que estavam contemplando e vivendo na região da sombra da morte,
resplandeceu-se-lhes a luz. Então, o último dessas 42 gerações divididas em 3 etapas foi aquele escolhido pelo Pai, escolhido pelo Senhor para libertar não somente a nação judaica, mas a partir da nação judaica trazer para a igreja de Cristo a verdadeira redenção, a verdadeira salvação. Seu nome é Jesus Cristo. A razão de ser da igreja, a razão de ser do seu louvor ou do seu culto, a razão de ser da sua pregação, a razão de ser da sua vida, e eu me refiro à igreja, que somos nós, está em Cristo. E sem Cristo nós não somos nada. De modo que Mateus ele vai mostrar e demonstrar estas realidades de uma maneira muito bíblica, comprovando, corroborando à medida em que ele inspiradamente escreve com aquilo que foi dito pelo Senhor ao seu povo no passado, aquilo que profeticamente foi anunciado e se cumpriu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na sequência, após esta genealogia, onde nós percebemos que, não obstante ascensão, declínio e obscuridade do povo de Deus, a intervenção divina entre as gerações, a intervenção divina na vida dos homens, a intervenção divina na vida dos povos, ela se dá porque o Senhor ele tinha um plano para que na plenitude dos tempos, aquele que nasceria de mulher e nasceria sob a lei, fosse o nosso libertador. É justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. E há uma ligação muito grande com o que nós vamos fazer logo mais quando participarmos da ceia do Senhor. Na realidade, tudo que nós fazemos para o Senhor deve ter sentido para nós. Nós não podemos agir mecanicamente, roboticamente, como se não entendêssemos tudo aquilo que está acontecendo aqui. Por isso que a instrução da palavra de Deus, ela se faz sempre necessária para nos mostrar que porque nós permanecemos em Deus, em Cristo Jesus, porque Ele é por nós, porque Ele opera em nós graciosamente, nós podemos sempre ter a nossa fé renovada na palavra do Senhor. Então, observem comigo agora nos versículos 18 a 25. Na sequência desta série de mensagens, nós vamos encontrar o anúncio da chegada do rei, a descrição de como isso se deu. Nós poderíamos dar um tema para a mensagem desta noite. Este tema, ele se encaixaria perfeitamente à chegada do rei. Então, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que atentamente acompanhem. A partir do versículo 18 diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, a sequência da narrativa do Evangelho de Mateus agora apresenta como Jesus Cristo, ele então se tornou, de fato, na
plenitude do cumprimento das profecias bíblicas no Redentor de seu povo. Como o Senhor Jesus Cristo ele veio ao mundo? Este é um questionamento importante, até porque, historicamente falando, tem sido alvo de debates, não somente nas academias teológicas ou nas academias seculares, mas também entre os homens comuns e os religiosos. Como Jesus Cristo ele veio ao mundo? Como Jesus Cristo nasceu? Esta é uma questão de grande importância, irmãos, porque a não compreensão correta ou o entendimento errado desta doutrina faz com que a fé cristã perca total sentido, perca todo o seu sentido. O entendimento errado a respeito de como Jesus Cristo nasceu, de como Jesus Cristo veio ao mundo, faz toda a diferença e por isso é uma doutrina fundamental da fé cristã. Para os irmãos terem uma ideia, o movimento que no século XIX trouxe ideias diferentes, ideias contrárias à palavra de Deus, conhecido como modernismo teológico, fez com que hoje a Europa e boa parte da América e algumas igrejas na América Latina experimentassem o seu total esvaziamento espiritual e total apostasia da fé. Porque ele começou a ensinar que doutrinas importantes como o nascimento de Jesus, de fato, não tinham muito valor. Não era necessário que alguém fosse cristão e precisasse crer ou receber esta doutrina, abraçar esta doutrina, pela fé experimentada. De modo que, ainda hoje, irmãos, o alvo de contradição sempre será o nome do Filho de Deus. O alvo de contradição sempre será se Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus. E por isso nós devemos reafirmar e estudar mais uma vez este assunto, porque na sequência nós vamos perceber porque é importante você crer que Jesus Cristo nasceu da maneira descrita no Evangelho de Mateus. Então olhem só comigo, no versículo de número 18, nós temos uma descrição de como Jesus nasceu, segundo o escrito ou a escrita do evangelista Mateus. Vamos ler mais uma vez o versículo 18 juntos. Vamos ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, ele continua sua narrativa, Mateus, e ele diz, vejam só, o nascimento de Jesus, ele aconteceu da seguinte maneira. Ele aconteceu de uma maneira extraordinariamente miraculosa. Não aconteceu como normalmente as crianças são geradas. Ele não ocorreu como normalmente os filhos nascem, ou como os filhos são gerados, seria a melhor colocação. E muito mais do que isso, nós precisamos entender o que é que está por trás das entrelinhas do versículo 18. Porque é um pouco estranho para nós ocidentais entender termos como desposar, coabitar. Como é que se dava a relação entre um homem e uma mulher nos dias de Mateus, nos dias que antecederam a chegada de Jesus e os dias em que Jesus viveu? Eu começo dizendo que a maneira como o judeu temente a Deus entendia o casamento, processava todos os passos para a união matrimonial, é totalmente diferente do que nós enxergamos hoje no mundo ocidental e também entre nós cristãos. Eu vou explicar de maneira rápida só para os irmãos compreenderem comigo e entenderem a importância desta explicação. O casamento para o judeu era dividido em 3 momentos distintos. O primeiro deles se chamava compromisso. Como é que o compromisso se dava? Como é que ele acontecia? O menino e a menina, ainda bebês, eles eram escolhidos um para o outro por meio de seus pais. Parece estranho isso para a gente. Às vezes a gente pensa que isso é casamento de cigano, né? Mas não é não. Eles tinham casamento em tão alta conta
que uma criança, ainda bebê ou em desenvolvimento, ela já era prometida para o seu futuro noivo ou futura noiva. O que se dava na sequência? Depois do compromisso, que era firmado entre os pais, ambas as partes, vinha então o desposório. Vocês viram aí no versículo 18 o verbo desposar. Olhem novamente comigo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. O desposório era aquele momento em que havia uma confirmação do compromisso. Durante este período, o que é que acontecia? O jovem, o adolescente, ele ficava como a gente vê hoje? Não. Trocava beijos com um, com o outro, e se encontrava nas baladas, e tentava usar como cristãos os acampamentos para esse momento. Não. Obviamente, os deslizes aconteciam, certamente, mas olhem para o que diz o padrão da palavra de Deus. O casamento era visto de uma maneira muito especial. Eles eram guardados, eles eram orientados, todos os ensinamentos eram dados, e quando eles se encontravam, havia então uma decisão. Se estes jovens desejassem permanecer juntos e firmar um compromisso agora que seria parecido com o nosso noivado hoje, então eles continuaram. Havia a opção de dizer: eu não quero seguir à frente, eu não quero seguir em frente, eu não quero continuar. Se houvesse a decisão, como aconteceu com José e Maria, eles prosseguiam. Acontecia o desposório, passava-se um ano, e depois deste período, então, o ponto culminante se chamava o matrimônio. No matrimônio, a festa acontecia entre uma semana e 15 dias, e neste período da festa, as núpcias. A noiva esperava o noivo com seus amigos ia buscar a noiva em sua casa, levava para a casa de seus pais, e ali então ele tinha a primeira noite com a sua esposa. O primeiro beijo, o primeiro contato. Então, o período em que Maria se encontrava era justamente do desposório, impossível de que ela tivesse coabitado com José. Sendo ambos crentes, tementes a Deus, eles ainda não haviam se unido, porque faltava cumprir o período para que o matrimônio ele acontecesse no final. Mas justamente nesse momento, observem bem, irmãos, sem que ela tivesse coabitado com José, ou seja, tido a relação sexual comum entre um casal que se une pelos laços do matrimônio, ela se encontra grávida. Mas ela se encontra grávida de uma maneira diferente. Maria ela não foi infiel ao seu noivo. O compromisso do desposório era semelhante ao nosso casamento hoje com a nossa esposa. Mas você não tinha contato, mas você tinha um compromisso. Você não podia ser infiel. Maria não foi infiel a José, porém Maria, ela achou-se grávida. Mas o texto bíblico diz que a sua gravidez ela foi miraculosa. Lucas registra que o Espírito Santo a envolveu como uma sombra, e miraculosamente o que foi gerado nela foi a semente celeste do Filho de Deus em seu ventre. E assim encarnou o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Jesus nasceu assim. Jesus nasceu em um ambiente, em uma relação de fidelidade, de temor, de submissão à vontade de Deus. E justamente Maria se tornou uma mulher bem-aventurada, porque sendo virgem, ela então foi escolhida pelo Senhor para esta missão especial. Mas qual foi a reação de José? No versículo de número 19 nós percebemos a dúvida do homem. O homem então, ele ficou com uma dúvida em seu coração. Olhem só o versículo de número 19, vamos ler juntos. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, Maria contou a José o que aconteceu. Maria contou a José o que ela recebeu. O texto bíblico relata que o anjo Gabriel é quem revela a Maria o que haveria de acontecer com ela, estando ela desposada por José, ou
noiva de José. Mas quando José sabe desta notícia, qual é o seu comportamento? Qual é o seu procedimento? O versículo 19 diz que, sendo seu esposo, ele já era considerado assim, como eu disse aos irmãos, justo, ele não quis infamá-lo. Ele poderia ter tomado duas posturas. A primeira delas era levar o caso para a justiça. Dizer, eu estava noivo dela, considerado pelas leis esposo dela, mas ela achou-se grávida e eu não tive nenhum contato com ela, eu não quero mais. Se ele fizesse isso, ele iria infamá-la. A sua ignomínia seria muito grande, a sua vergonha seria grande e terrível. Mas ele tinha outro caminho. Ele poderia, segundo a justiça, apenas entregar para ela uma carta de divórcio, romper os laços, dizer, eu não quero mais continuar com você. Naquela época, diferente de Deuteronômio 22, havia um afrouxamento maior das aplicações da lei, então certamente ela não seria apedrejada, mas ela também viveria a vergonha de solteira, criar um filho e não ter o amparo, o cuidado, o amor, o carinho do seu esposo. Mas o que é que José faz? Ele, sendo justo, temia Deus, sabia o que a lei mandava fazer, mas amava Maria. Não querendo infamá-la, ele resolve deixar o assunto em secreto. Ele resolve ponderar, ele resolve refletir um pouco mais. Certamente a dúvida tomou conta do seu coração, de modo que, porque mulheres não engravidam sem homens com frequência. Na realidade, isso só aconteceu uma vez na história, e justamente com José. O que ele faz então? Ele pondera, ele reflete, mas é justamente neste período que vem a resposta do Senhor. O versículo 20 relata que um anjo do Senhor aparece para José. E ele estava ainda refletindo quando ele adormece, e então o anjo vem e confirma para ele o que havia dito para Maria. Vamos ler juntos o versículo de número 20. Lemos. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, ele ponderava, e na língua grega há uma sugestão de que não havia ainda passado em sua mente a ideia de entregá-la, de dizer, eu não quero mais. Ele amava muito aquela mulher, ele queria casar com ela, mas aquela situação ela era muito difícil. Imagine você, noivo, e agora sua esposa chega para você e diz assim, eu estou grávida, mas não é de homem nenhum, eu estou grávida do Espírito Santo. Isso abala as estruturas até do homem mais crente. Mas é aí onde vem a submissão do servo de Deus à palavra de Deus. Ele ainda pensava, ele ainda refletia em todos os acontecimentos que estavam mexendo com suas estruturas. E então, quando adormece, um anjo do Senhor, o texto não nos diz se foi o mesmo que falou com Maria, Gabriel, mas um anjo do Senhor, mensageiro do Senhor, ele diz o seguinte para José: José, filho de Davi. Olhe um termo pactual que é utilizado: José, filho, descendente das promessas do rei Davi, de onde haveria de vir o Messias e o rei. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vem a confirmação, sabe? Vem a confirmação de que, de fato, ele não estava errado em ainda ponderar e não querer infamá-la, deixá-la secretamente e não entregá-la nas mãos da justiça. Porque a resposta, a intervenção divina vem e diz que a geração daquele menino foi algo extraordinário, algo miraculoso, algo que veio do alto. Agora a responsabilidade de José era criá-lo e amá-lo como um filho,
recebê-lo como um descendente do rei e entender a missão que estava sobre os seus ombros. Olhem só o versículo de número 21. O versículo de número 21 descreve a responsabilidade que todo pai judeu tinha. Nos dias de hoje é difícil isso, né? A mulher, porque engravida, ela diz: eu vou dar o nome ao meu filho. Você não tem direito a dar nome a ninguém. Naquela época o respeito era muito grande pelo marido. O marido então ele tinha o dever de dar um nome, de escolher o nome do seu descendente. A mulher engravida por conta da semente do marido. E aí José agora recebe a orientação divina. E o que diz o versículo 21? Vamos ler? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele intervém, o Senhor intervém, o anjo traz uma mensagem para José. José em sonho recebe esta mensagem e o complemento ou a conclusão da revelação divina foi: ela vai dar à luz um filho. Você já está sabendo, sem nenhuma necessidade de ultrassonografia, porque naquela época não existia, que será um menino. Ela vai dar à luz um filho. E você deverá colocar o nome que eu estou mandando você botar. O nome será Jesus. Seria a transliteração grega do nome Josué. Jeová é salvação. Você vai colocar o nome de Jesus. E você vai colocar este nome porque ele vai fazer algo especial. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meus irmãos, nós precisamos parar um pouco aqui. Eu poderia gastar tempo, mas o tempo é tão exíguo, para falar dos padrões elevadíssimos do matrimônio segundo a história de José e Maria. Eu poderia gastar tempo com isso, mas não é a minha agenda nesta noite. Não é a minha intenção nesta noite. A minha intenção é focar, juntamente com os irmãos, no que agora nós passamos a ver a partir do versículo 21. Jesus foi o Filho gerado extraordinariamente, de uma maneira miraculosa, no ventre da Virgem Maria, e ele, sendo o Filho de Deus, deveria receber um nome especial. Seu nome deveria ser Jesus, porque ele haveria de salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Vamos focar um pouco aqui, neste versículo 21, entender o porquê do nome de Jesus e por que o seu nome faz jus à sua missão. É porque ele veio libertar o homem, ele veio libertar todo aquele que nele crê, ele veio libertar o seu povo de seus próprios pecados. Enquanto os homens naqueles dias e nos dias de hoje continuam confiando em seus carros e em seus cavalos, confiando em sua inteligência, em sua capacidade de decisões, continua confiando na modernidade, na tecnologia, no poder e na riqueza. Um versículo tão objetivo, tão direto, ele vem e diz para nós o que toda a igreja de Cristo precisa proclamar: quem é Jesus? Jesus é o Salvador. De uma maneira mais ampla, por que o seu nome é Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nada que o homem possa adquirir ou conquistar deste mundo tem o poder de salvar a sua própria alma dos seus próprios pecados. Nem riqueza, nem glória, nem poder, nem carros, nem cavalos, nem exércitos, nem inteligência, nem modernidade ou tecnologia. Somente um nome que pertence a um homem, que é o próprio Deus encarnado, pode salvar o pecador de seus próprios pecados e libertá-lo e dar-lhe uma nova vida. Seu nome é Jesus Cristo. Meus irmãos,
Este versículo de número 21, ele é tão importante para a nossa fé, que se pudéssemos, deveríamos decorá-lo. Se você nunca fez isso, faça essa semana. Se você nunca parou para meditar na realidade que se não fosse Jesus, você não estaria aqui, você não teria certeza de salvação, vida eterna, certeza do perdão de seus pecados. Se não fosse Jesus, você não iria para o céu. Você e eu daríamos maior valor a versículos como este e teríamos ele em nossa mente e em nosso coração. Não somente no intelecto, mas guardado de maneira tal que nos fizesse em todos os momentos de dúvida, de aflição, de dificuldade, de desencorajamento, lembrarmos que nada que façamos neste mundo poderá nos salvar do dia do juízo vindouro, do dia da vingança do nosso Deus. Somente Jesus, porque Ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Na sequência, então, nós encontramos dois versículos importantes, versículos 22 e 23, onde Mateus ele vai fazer algo que nós vamos encontrar pelo menos 16 vezes em seu Evangelho. Eu disse aos irmãos que Mateus, sendo judeu, escreveu para judeus. Os judeus, eles queriam sinais, eles queriam provas, mas Jesus disse: nenhum sinal será dado para vocês senão do profeta Jonas. Ele estava se referindo: vocês têm Moisés e os profetas, vocês não precisam de mais nada. Mateus então, ele vai comprovar o que foi dito a José por intermédio do anjo, citando que o que foi revelado a ele foi cumprimento de antigas profecias que o Senhor revelou ao seu povo eleito, ao seu povo escolhido. Versículos 22 e 23, vamos ler juntos agora. Vamos lá. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus então ele apresenta a sua primeira prova à luz das profecias do Antigo Testamento. Elas vão acontecer bastante neste Evangelho para confirmar que Jesus de fato era aquele que foi anunciado no passado. Há um detalhe aqui interessante. Quando nós olhamos para o versículo 22, olhe novamente comigo, nós vamos perceber que Mateus ele retira o homem de cena. Olhe novamente. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por Isaías pelo Senhor. Por que ele quis dizer isso? Por que ele quis fazer isso? Porque mais importante do que o homem está aquilo que o Senhor revelou ao homem para o homem proclamar. Mais importante do que Isaías, ou Mateus, ou qualquer outro profeta e apóstolo, está aqui em provação de que o Senhor mesmo deu a sua palavra, e a sua palavra ela é fiel. Não volta vazia, se cumpre no tempo certo, e Mateus ele não poderia fazer diferente. Todos os que estavam lendo sabiam que ele estava se referindo a Isaías capítulo 7. Mas ele diz: o que vocês estão vendo, o que vocês estão lendo, melhor dizendo, o que aconteceu recentemente em nossa história, foi para que se cumprisse o que o Senhor disse por meio do profeta. A tarefa do profeta, descrita aqui, foi sempre dizer o que o Senhor queria que ele revelasse, que ele ensinasse, que ele pregasse ao povo. A profecia descrita aqui no versículo 23, ela diz respeito ao nascimento virginal de Jesus. Vejam só: e eis que a virgem conceberá, ou seja, ficará grávida, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É outro nome dado para o Senhor Jesus Cristo para descrever o que de fato
foi gerado no ventre da Virgem Maria. Irmãos, ela não foi uma mulher diferente das demais. Ela era muito jovem. Ela teve a mesma estrutura que qualquer outra mulher crente e temente a Deus possui, com dúvidas, temores, esperanças, expectativas, confiança em seu Deus. Ela mesmo diz em seu famoso Magnificat, o canto de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se fosse perfeita, se fosse divina, se fosse de fato, como muitos acreditam, a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus, no sentido divino da questão da palavra, ela jamais diria que necessitava de um Salvador, tanto como nós necessitamos, que necessitava de um Senhor, tanto quanto nós precisamos. Maria, de fato, foi instrumento nas mãos de Deus para conceber, ainda virgem, e dar à luz àquele que seria chamado de Emanuel. Mais uma vez, o destaque não está no homem, nem Maria, nem José, nem o profeta. Os nossos olhos devem novamente voltar, ou devemos novamente olhar, voltar os nossos olhos para Jesus Cristo. Ele é chamado Salvador, e ele agora é descrito como o Emanuel. A encarnação de Jesus Cristo nos mostra e nos ensina, irmãos, que ele mesmo, o Verbo da vida, se fez homem. Ele mesmo, aquele que por seu Espírito deu vida à criação, enquanto este pairava sobre as águas, e o poder da palavra, do Verbo, do Filho, disse: haja luz, e houve luz. Agora se faria homem para recriar o seu povo eleito e redimido. Ele viria ao mundo e habitaria entre nós, sendo Criador, faria ele mesmo criatura, ou se faria criatura, para poder trazer uma nova vida. E por isso o apóstolo Paulo, ele diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criação, nova criatura. Deus conosco é uma expressão, é um nome muito bonito, que descreve a pessoa do nosso Salvador e diz a razão pela qual nós temos comunhão com Ele e podemos juntos participar da ceia do Senhor. Eu poderia descrever aqui algumas ideias ou ilustrações ligadas à importância de Jesus Cristo se ter feito homem. Eu poderia gastar muito tempo falando sobre isso aqui, mas eu penso que eu posso me deter apenas a alguns detalhes do mesmo Evangelho que nós estamos estudando. Ele veio para tornar possível o reino dos céus aos humildes de espírito. Ele veio para consolar os que choram. Ele veio para dizer que os mansos herdarão a terra. Ele veio para matar a fome de justiça daqueles que têm sede pela mesma. Ele veio para que os misericordiosos alcançassem misericórdia. Ele veio para que os limpos de coração pudessem ver a Deus, porque somente veremos a Deus na pessoa do Deus conosco, que é Jesus. Ele veio para que os pacificadores fossem chamados filhos de Deus. Ele veio para dizer que se fôssemos perseguidos por causa da justiça, o reino seria nosso. Ele veio para que os doentes se tornassem sãos. Ele veio para que os cegos pudessem enxergar. Ele veio para que os surdos pudessem ouvir. Ele veio para que os mortos pudessem viver. Esse é Jesus. Ele é o Salvador. A Bíblia diz que o seu nome é Emanuel, porque ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E como homens nós podemos ver a sua glória, a glória como o único gerado do Pai. Concluindo a mensagem desta noite, irmãos, versículos 24 e 25.
conclui a sessão dizendo que depois desta revelação angelical, José ele acordou. E versículos 24 e 25 concluem dizendo o seguinte, vamos ler. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então a conclusão, ela é muito bela também, mostra que quando José acordou, ele não disse, eu tive um pesadelo. Quando ele acordou, ele disse, eu tive o sonho mais lindo da minha vida. Quando ele despertou do sono, ele não disse, eu não vou obedecer porque eu não posso acreditar em uma coisa dessas. A Bíblia diz que quando ele despertou do sono, ele fez como o Senhor lhe ordenou. Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, lembrem-se aqui, um intermediário, representante de Deus. Ele trouxe a palavra de Deus. E ele não teve mais temores quanto a receber Maria. Ele recebeu a sua mulher. No versículo 25 diz que ele não a conheceu, ou seja, casou-se com ela, o matrimônio ocorreu, levou Maria para a sua casa, agora assumiu todo o compromisso como esposo e pai, mas ele só foi conhecê-la intimamente, sexualmente, depois que ela deu à luz o Filho de Deus. E quando ele nasceu, ele não pensou, eu vou botar José Júnior. Ele botou Jesus, assim como o Senhor lhe ordenou. Irmãos, algumas aplicações finais podem ser feitas aqui. Eu penso que muitas delas eu já fiz, mas apenas para a gente concluir, que seja um ponto para nós, para o momento seguinte, onde iremos participar da ceia do Senhor. Se alguém ainda tem dúvidas da importância do nascimento virginal de Cristo Jesus, eu espero que não leve mais essa dúvida para casa, porque esta é uma doutrina, como disse no início, basilar, fundamental. Se você não crê que Jesus Cristo veio em carne, diz o apóstolo João, você não tem parte com Deus. Na realidade, a grande tarefa dos filhos das trevas, a grande tarefa e esforço do diabo é fazer com que os homens não acreditem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Deus que se fez homem, que Ele é o único que possui duas naturezas distintas, mas que harmoniosamente convivem ainda hoje nos céus, na glória, 100% Deus, 100% homem, porém sem pecado. Se você ainda tem dúvidas quanto à encarnação de Jesus, eu quero dizer que se não tivesse acontecido este fato real e histórico para a humanidade, nós ainda estaríamos caminhando em condenação, porque não poderia haver real salvação. Em um pacto eterno, Deus o Pai poderou tudo aquilo que o Filho, na plenitude dos tempos, veio executar. E Ele veio para nascer, viver, sofrer e morrer por mim e por vocês. Se Ele não tivesse feito isso, nós não teríamos certeza de que iríamos para o céu. Jesus Cristo, de fato, é Emmanuel. Por isso Ele mesmo disse, eu sou o que sou. Por isso Ele mesmo disse, diante das dúvidas de seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que a própria Escritura diz lá em Colossenses capítulo 2, que nele habita toda a plenitude da divindade. Por isso que a Escritura diz que ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória de Deus. Se assim não fosse, irmãos, nós não estaríamos salvos. Por isso, a doutrina que fala sobre o ensino, que ensina a nós sobre a encarnação do Verbo, é de suma importância. O nascimento de Jesus é de extrema importância para a fé cristã. E a descrição é totalmente diferente de qualquer um de nós, de como nós nascemos, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, lembrem-se e que guardemos isso em nosso coração.
A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho sempre deverá ser esta: Jesus Cristo, somente Ele, crucificado, é a única esperança de vida eterna para os homens. Nós não sabemos quem são os eleitos. A livre oferta do Evangelho não é baratear-nos a fé, mas anunciarmos ao mundo que um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o cumprimento da profecia se deu em Jesus. O seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É a mensagem que nós devemos pregar. É a mensagem esquecida que a igreja deve tornar a anunciar. Porque senão, a nossa caminhada cristã, ela perderá todo o seu sentido. Se tornará apenas um momento de sociabilidade, de distração, de rever os amigos. Perderá todo o toque da graça de Deus quando nós ouvimos o nome de Jesus, e Ele não é um nome qualquer. E quando nós ouvimos o nome de Jesus, esse nome, Ele nos traz alegria, Ele nos traz esperança, Ele mexe com a nossa alma, porque o seu Espírito habita em nosso coração e confirma que nós somos dEle, e que temos parte com Ele, e que estes elementos simbolizam a presença espiritual do nosso Senhor em nós. Porque Ele é o Emanuel, Ele se fez presente em nosso meio, e cabe a nós então, em terceiro e último lugar, fazer como José, despertando do sono da alma. Não é aquela doutrina que diz que a alma dorme depois que morre, não, é apenas uma linguagem retórica. Despertando do sono, nós somos chamados a fazer como o Senhor nos ordena. Nós devemos crer, devemos receber a palavra do Senhor, devemos esperar com alegria e profunda expectação o retorno do Reino, e entender que Jesus, Ele é muito mais do que um nome. Ele é de fato o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Salvador. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos, porque conhecemos a Jesus, porque mais uma vez aprendemos uma doutrina fundamental para a nossa fé e que revela para nós o verdadeiro sentido da vida. Aquele que tem poder, o único que tem poder para salvar o homem de seus próprios pecados. Porque nada neste mundo que venhamos a possuir tem tamanho poder. Força, exércitos, inteligência, domínio tecnológico, nada disso nos liberta da escravidão do pecado. Mas somente o Emanuel, o Deus conosco, que veio ao mundo e na cruz do Calvário derramou o seu sangue por nós, tem poder para salvar ainda hoje todo aquele que nele crê. Entregar a sua vida, arrependido de seus pecados, da desobediência, da vaidade, da ignorância, e submisso, dizer: Senhor, tem compaixão de mim e salva a minha alma. Nós te louvamos ao Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, e que esta verdade ela permaneça em nossos corações, ela reverbere por meio das nossas vozes a um mundo alienado de Deus, e que sempre traga alento ao nosso coração quando pensarmos que não há mais esperança para nós. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso escudo, és a nossa glória,
mas aquele que exaltas a nossa cabeça. Em nome de Jesus, oramos.